dentro do sermão da última ceia, um grande sermão que existe no Evangelho de São João, do capítulo 13 até o capítulo 17, existe no centro dele esse tesouro, que é uma espécie de uma parábola da videira e os ramos. É o coração do sermão da última ceia. E é o coração, irmãos, do cristianismo. Porque aqui aparece quem é Jesus Cristo e quem somos nós. E o que o Pai faz conosco? Começa dizendo: eu sou a videira verdadeira e meu Pai é o agricultor. Por que Jesus fala que Ele é a videira verdadeira? Será que tem uma videira mentirosa? Tem. Uma videira que frustrou. A videira era uma imagem do povo de Israel no Antigo Testamento. E Jeremias, no profeta Jeremias, Deus fala que Ele plantou essa videira, cuidou dela, plantou com cepas escolhidas, e era uma videira bastarda, deu frutos amargos. Jesus é a videira verdadeira, que será fiel a Deus, que produzirá os frutos que glorificam a Deus. E o Pai é o agricultor. Vamos ver a primeira afirmação, que já é maravilhosa. Todo ramo que em mim não dá fruto, em mim, o ramo que está unido à videira e não dá fruto, Ele o corta. E todo ramo que dá fruto, Ele o poda. Aqui está limpa, mas essa limpeza é uma poda, para que dê mais fruto ainda. Alguém pode dizer: escuta, mas quer dizer que de um jeito ou de outro entra na faca? Se não der fruto, corta. Se der fruto, poda. Mas é diferente cortar e podar. Se poda para dar mais fruto ainda. Eu visitei uma videira, uma plantação de uva. Estão fabricando vinho aqui pertinho, aqui, gente de Franca, e vinho bom. E mostraram uma parte da plantação de uva que tinha sido podada, cheia de fruto, e outra que ainda não tinha sido podada e não tinha fruto nenhum. É impressionante a necessidade da poda. Os mais velhos talvez, que hoje parece que videira ficou uma coisa assim meio estranha, ninguém conhece, ninguém tem, né? Mas que pena, porque é uma árvore tão bonita e significativa. Mas o que é que... Irmãos, Santo Agostinho, eu estava vendo um comentário dele, ele fala: ou dá fruto ou o fogo. O ramo da videira é muito fininho, é uma madeira que não serve para nada se não for para dar uva. Alguém aqui já fez dos homens, na sua meninice, já fez um estilingue com madeira de videira? Duvido. De jabuticabeira dá para fazer umas boas, mas a videira, a madeira da videira, o tronco também não é muito grosso. É uma madeira que não serve para nada a não ser para dar uva. Ou fruto ou fogo. Que palavra séria. Porque, irmãos, Deus não nos criou para sermos estéreis, infrutíferos. Deus não criou a gente para a gente chegar no fim da vida frustrado de não ter feito nada que valesse a pena, nada
que eu pudesse dizer: bendito seja Deus. Ontem recebi um videozinho de um padre amigo, é de Jaboticabal, e fazendo 25 anos de sacerdócio. E pediram para os conhecidos, os amigos, fazerem uma homenagem, uma saudação, né, pelos 25 anos. E é impressionante, porque esse rapaz de Jaboticabal foi catequista 10 anos em Brasília e fez um trabalho imenso, nasceu um monte de comunidades. Depois abriram um seminário lá, ele entrou no seminário, foi mandado para Roma completar os estudos. Trabalhou um tempo em Roma, foi mandado para Nicarágua como reitor de um seminário. Fez um trabalho de evangelização extraordinário, construiu um seminário enorme, muito bonito, Nicarágua. Depois voltou para o Brasil e hoje é reitor do seminário aqui em São Paulo. E era impressionante ver os irmãos italianos, os irmãos nicaragüenses, todo mundo saudando, agradecendo e rezando e bendizendo a Deus pela vida, uma vida cheia de fruto, porque uma vida inteiramente devotada ao anúncio do Evangelho. Agora, o segredo para dar fruto é permanecer unido à videira que é Jesus Cristo. Permanecei em mim e eu permanecerei em vós. Como o ramo não pode dar fruto por si mesmo, se não permanecer na videira, assim também vós não podereis dar fruto, se não permanecerdes em mim. Permanecer, aparece nesse trechinho 7 vezes a palavra permanecer. No Evangelho de João é uma palavra fundamental, porque é o segredo da vida cristã. E pensem que o ramo, ele não tem que fazer muita força, ele só tem que receber a linfa, né? A seiva que vem do tronco. Se ele recebe, ele dá fruto na hora certa, depois da poda. A segunda leitura fala que ele permanece conosco, sabemo-lo pelo Espírito que ele nos deu. Essa linfa, essa seiva é o Espírito Santo, que vem de Jesus. É o amor de Deus. Como o Pai me amou, também eu vos amei. Permanecei no meu amor. Quem recebe esse amor e dá fruto e ama, permanece unido e vai dar fruto que vai glorificar a Deus. Agora, quem está unido à videira e não dá fruto, significa que está entupido esse canal. E é possível, irmãos, é possível uma pessoa estar na igreja anos e anos, escutando a palavra, recebendo os sacramentos, e ela não produz fruto. É um mistério. A gente fala: meu Deus, mas essa pessoa há tantos anos não entrou. Porque, irmãos, o que é que essa tesoura ou essa faca com a qual se poda, Cristo fala: vós já estáis limpos, podados, por causa da palavra que eu vos falei. A palavra é como uma espada de 2 gumes, que circuncida o coração. Circuncisão do coração, Jeremias fala disso, cortar essa pele que impede o nosso coração de receber a palavra. Como é que Deus nos purifica? Purificar do quê? Essa pureza tem que ver uma coisa que não é misturada. É uma pureza quase que química. Uma água pura é uma água que não tem mistura de outras coisas. Um ar puro é um ar que não tem nenhuma poluição.
essa pureza, Deus quer fazer essa pureza na nossa vida. Um coração que seja de Deus, que ame a Deus, que obedeça a Deus, que não tenha outros ídolos aí tomando o lugar de Deus. É a palavra de Deus que nos poda, que corta aquilo que na nossa vida não presta, não serve, nos afasta do amor de Deus e dos homens. Por isso, irmãos, a necessidade de escutar a palavra e deixar que ela entre, que ela mexa, que ela fira, né? Também, se tem que ferir. Quantas pessoas, eu fico contente quando alguém fala: nossa, padre, o senhor fez a homilia, parece que estava falando para mim. Eu falo: que bom que você sentiu isso, porque sinal que a palavra atingiu você. E isso não porque eu falei, mas porque o Espírito Santo, que te ama, quer purificar a tua vida. Irmãos, e que bom se a gente visse as podas também que Deus faz na nossa vida como sinal do amor de Deus. A poda não é castigo, a poda não é punição, a poda é zelo do agricultor pela tua vida, para que você produza mais fruto ainda. Olha só a primeira leitura. São Paulo tinha apenas se convertido, caiu do cavalo, apareceu aquela luz de Cristo ressuscitado, ele recupera a vista através do Ananias, é batizado e começa a pregar, a anunciar Jesus Cristo. E ele vai para Jerusalém e o pessoal tem medo, porque ainda não conhece. Imagina, era o inimigo, era o pior inimigo de Cristo e da igreja. Perseguiu o Estevão, ajudou a matar o Estevão. Estavam morrendo de medo. Até que o Barnabé, que era da comunidade e era um cara muito considerado, o introduz e fala para as pessoas: Cristo apareceu para ele, Cristo deu uma missão para ele, e eu vi como ele em Damasco anunciou com ousadia, com coragem a Cristo. Começou a dar fruto, Paulo, e começou a discutir com os helenistas, os judeus de língua grega, e queriam matá-lo. Primeira grande poda da vida de Paulo foi essa, até que o pessoal pega ele, o leva para Cesareia e o mandaram de volta para Tarso, que era a sua cidade, para salvar a vida de Paulo, que logo no comecinho já querem eliminar com ele, porque estava dando fruto. Mas Deus tinha uma missão para o Paulo muito maior. Então, depois dessa poda, o Barnabé, quando os irmãos de Antioquia, muitos de língua grega, se convertem, o Barnabé vai em Tarso, traz o Paulo para ajudá-lo, e eles trabalham um ano inteiro naquela comunidade. Tá bom, irmãos, também na nossa vida, quantas podas? Quem tem a fé, sai de cada poda, cada purificação, mais amadurecido, mais amigo de Deus, mais humilde, mais sábio. Quem não tem a fé, sai de cada poda mais revoltado, mais orgulhoso, mais teimoso. Por isso a necessidade da fé. Aqui São João, na primeira carta, vai dizer: este é o seu mandamento, que creiamos no nome do seu Filho Jesus Cristo. Creiamos, a fé, e nos amemos uns aos outros de acordo com o mandamento que Ele nos deu. Fé e amor. Não basta, para ver se a fé é verdadeira, tem que ver se ela tem obras, se ela frutifica no amor. E para ver se o amor só é verdadeiro quando ele é motivado
pela fé, pela relação com Deus, pelo encontro com Deus. Então, irmãos, as 3 leituras estão muito ligadas. E Jesus continua: eu sou a videira e vós os ramos. Aquele que permanece em mim e eu nele, esse produz muito fruto, porque sem mim nada podeis fazer. Irmãos, essa frase é impressionante. Sem mim nada podeis fazer. Não é que a gente pode um pouquinho, não pode nada. E esse nada significa nada que permaneça, nada que tenha uma dimensão de eternidade, nada que tenha sentido. Alguém pode dizer: padre, imagina, tantas pessoas fazem tanta coisa sem Cristo, nem estão na igreja, não estão... Tá bom, mas o que elas fazem vai permanecer? Vai influir na vida futura? Cristo fala: sem mim nada podeis fazer. Irmãos, o ramo precisa da videira, mas a videira não precisa do ramo. Se aquele ramo é cortado, nasce um outro. Quem não permanecer em mim será lançado fora como um ramo e secará. Tais ramos são recolhidos, lançados no fogo e queimados. O julgamento. Se permanecerdes em mim e minhas palavras permanecerem em vós, pedi o que quiserdes e vos será dado. Olha, um outro fruto maravilhoso do permanecer unido a Cristo. Qualquer coisa que você pedir, Deus te dá. Sabe por quê? Porque se você estiver unido a Cristo, você não vai pedir nada de inconveniente. Você vai pedir as coisas conforme a vontade de Deus, conforme o Espírito de Cristo que te move, que te impulsiona. Olha só que confiança a gente pode ter. Se eu permaneço unido a Cristo, tudo o que eu pedir, Ele me dá. Por isso, irmãos, é uma palavra que nos convida também a pensar como é que eu permaneço em Cristo? Quanto que eu rezo? Eu, cada dia, busco a Deus na oração? Eu valorizo a oração? Ou eu dou para Deus só o que sobra? Todas as preocupações, da vida, do mundo, do trabalho, da casa, primeiro, depois, se sobrar algum tempinho, eu dou para Deus. Ou a oração é o ar que a gente respira. Se vocês lerem a vida dos santos, que fizeram obras de vida eterna, obras cristãs, vai ver se você encontra um santo que não rezasse muito. Vai ver se você encontra algum santo que se gloriava das suas obras, porque ele sabe que aquilo que ele produz de amor, ele já foi podado, ele já foi cortado, foi purificado, foi limpado de toda vaidade, de todo orgulho, de toda... Então, ele, quando fazia uma coisa boa, agradecia a Deus. E quando Deus vê que uma pessoa está agradecida, Deus cumula ela de mais dons, de mais graças, de mais... Porque pode dar para aquela pessoa muitos frutos. E esse fruto nasce da permanência da união com Cristo. Então, nós permanecemos unidos a Cristo desde o nosso batismo. No batismo nós somos enxertados em Jesus. E a gente recebe esse Espírito Santo rezando, participando da Eucaristia, confessando de vez em quando, é bom, porque muitas vezes tem essa veia vai entupindo, como as veias do nosso corpo, se você comer muito açúcar ou muita gordura, ela vai entupindo e pode dar um infarto. Também esse ramo unido à videira pode
e fechando aquele canal, impedindo de receber a seiva. E a confissão nos ajuda. Santo Agostinho vai dizer que as nossas boas obras começam quando a gente reconhece as más. Olha que coisa. As boas obras nossas começam quando eu reconheço as más e deixo que Deus me perdoe. Por isso, irmãos, que o ramo, o trabalho dele é mais receber do que dar. Se ele recebe, ele vai dar fruto. Se ele não recebe, ele não dá fruto e é cortado. Deus nos livre de sermos cortados da videira verdadeira. Deus, na sua misericórdia, nos mantenha unidos sempre à igreja. Santa Teresa de Ávila, nos últimos momentos da sua vida, ela rezava dizendo, e falava para as irmãs que estavam com ela, quero morrer filha da igreja. Que bonito. Porque não dá para estar ligado a Cristo sem estar unido à igreja. Tá bom, irmãos, então vamos... E uma forma de permanecermos unidos a Cristo, uma forma estupenda, é a Eucaristia, a comunhão, onde Cristo se faz pão, se faz alimento, se faz bebida, e onde Ele se deixa assimilar por nós. E para que nós nos transformemos nele, sejamos videira, ramo unido na videira, produzindo frutos de amor, de confiança, que glorifiquem o Pai.